Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Meu nome é Lidiane, peço que vocês compartilhem essa live. Todos os sábados eu estou aqui trazendo uma palavra do Senhor para vocês, para que vocês estejam alertas e para que nós venhamos preparar a nossa caminhada com Cristo, estar pronto naquele grande dia quando o Senhor vier nos buscar, né? Que vocês estejam lendo a palavra, buscando e nós possamos fazer juntos o nosso ID, né? Porque lá em Marcos está escrito que nós devemos fazer o ID do Senhor, cada um, né? Jesus disse para que nós possamos fazer isso, nós temos que seguir os seus exemplos, né? Então está escrito lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E essa é a boa nova de Deus. A palavra da Bíblia é a boa nova. Então hoje, na live de hoje, nós vamos falar, né, sobre o versículo de 1 Coríntios 10:12 e outros que nos preparam para a grande vinda do Senhor, porque nós estamos nas dores, né, de parto. Como você que lê a Bíblia, você entende do que eu estou falando. É uma figura de uma mulher grávida. Significa que nós estamos em preparação, num caminho em andamento para que nós possamos ser santificados cada vez mais de glória em glória, né? Então, eu recebi a palavra do Senhor, tive um sonho muito profético, né? Não um sonho que não tenha nada a ver com a Bíblia, tem tudo a ver, porque já está escrito, não é algo que Deus veio revelar para mim particularmente, que não revelou para outras pessoas, é algo que ele já revelou para várias pessoas. E ele diz que nos últimos dias muitas pessoas iriam ter visões, iriam ter sonhos, né? E eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que tem tido sonhos com as coisas que irão acontecer, com as coisas que Deus coloca na mente da gente, que Deus quer falar pra gente, né? De acordo com a sua palavra, em acordo com a sua palavra, né? Então eu tive um sonho sobre como vai ser, como o mundo vai estar daqui a algum tempo. E está escrito em Apocalipse, né, que muitas pessoas andarão de um lugar, de um lado para outro, né, perdidas, porque elas não querem buscar a Deus, elas não querem ouvir a Deus, elas passam numa live que estão falando sobre Deus, olham e vão embora, né, passam na rua, no lado de uma pessoa que está pregando sobre Deus, às vezes fecham seus ouvidos e não querem simplesmente escutar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, o que está escrito aqui, ó, nessa Bíblia, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Ele fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Quando você fecha o ouvido para isso, você está fechando a voz, você está cessando a voz do Espírito Santo de Deus. Porque essa palavra veio de Deus, direcionada para cada um de nós. Esse livro é um livro de instrução, é um livro para a vida, é um livro para salvação, não só para te instruir, mas para te salvar de tudo aquilo que Deus não quer para cada um de nós. Então, lá em 1 Coríntios 10:12, ele fala: aquele que está de pé, vigie que não caia. Ou em outras traduções ele fala, cuide que não caia, né? Então é um alerta para nós que estamos de pé, nós que somos cristãos, nós que já ouvimos a palavra, nós que já sabemos a verdade, de nós será cobrado muito mais, né? Porque nós já escutamos, já sabemos e nós não estamos fazendo de acordo. Então ele fala que aquele que está de pé vigie ou cuide para que não caia, né? 1 Coríntios 10:12. Em Apocalipse 22:11 ele fala: ora, quem é injusto continue na injustiça, quem é mundano continue na impureza, mas quem é justo firme-se na prática da justiça, e quem é santo continue a buscar a santificação, né? Ou em outras traduções ele diz, continue se santificando, né? Então essas são as palavras para vocês. Deus tem falado muito comigo. Eu tive um sonho. Nesse sonho as pessoas não queriam saber de Deus, elas odiavam as pessoas que eram cristãs, elas estavam houve um verdadeiro massacre. E nesse lugar que eu estava, numa cidade, eu olhava, estava tudo arrasado, tudo destruído, só tinham pessoas
se prostituindo para tudo quanto era lado, gente bebendo, gente fumando, gente fazendo algazarra, mulheres, homens não queriam saber de Deus, estava tudo sobre trevas. Literalmente as pessoas, as suas vestes estavam sujas, as pessoas estavam sujas, então eles invadiam a casa dos cristãos para querer matar brutalmente os cristãos, para querer perseguir os cristãos, aqueles que amavam a Deus, e eles ficavam buscando, né, essas pessoas e perseguindo essas pessoas, e eu era uma dessas pessoas, então eu conseguia fugir na minha mente o tempo todo orando e pedindo salvação de Deus, pedindo para que Deus me livrasse, e eu conseguia subir pelos telhados da casa, passar pelas casas, chegava num pântano, desse pântano eu conseguia sair do meio daquele pântano só lama e varar numa rodovia, era uma estrada que ia para a banda de um acampamento onde tinha só as pessoas que adoravam verdadeiramente Deus, não eram pessoas cristãs. Lá, no meu sonho não existia a palavra cristã, existia a palavra adoradores de Deus, né? Era isso que eles diziam, você é uma das adoradoras de Deus, ou seja, você estava lá naquele concerto porque houve um concerto, houve um avivamento, né? Era como se fosse o pessoal chama de show, mas a gente não, a gente que é cristão, que é evangélico, a gente não chama de show, a gente chama de concerto, né, de música cristã. E nesse concerto houve muitas vidas que foram resgatadas para Jesus. E eles estavam com muito ódio disso. E eu era uma das pessoas que tinham participado. E eles me buscavam porque eles queriam me matar por causa disso. Então, essa figura de perseguição não é diferente. Na Bíblia está escrito que muitas pessoas vão ser perseguidas por serem cristãos, por simplesmente adorarem a Deus, porque simplesmente elas têm fé em Deus, no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Simplesmente elas vão dizer que são seguidoras de Cristo e elas vão ser perseguidas por isso. E esse sonho que eu tive não é diferente. Então eu conseguia chegar nessa estrada e eu para mim conseguir chegar e passar por essa estrada que tinha muitas pessoas muito desorientadas, perdidas, tinha lata de cerveja para tudo quanto era lado, era som alto, era pessoas se prostituindo, com algazarra, armas na mão, era um verdadeiro caos, sabe? E as pessoas estavam sujas, suas roupas estavam sujas, né? E eu imagino que tudo isso do sonho era tipo uma metáfora, né? E aí, para mim conseguir passar pelaquela rua, pelaquela estrada, eu me sujei na lama desse pântano para me conseguir passar e peguei uma lata que era de cerveja, só que não tinha rótulo, né? Não tinha rótulo algum, eu só peguei para me disfarçar mesmo, para que ninguém viesse me atacar e tirar minha vida. E eu consegui ir andando por essa estrada até chegar no acampamento daqueles que adoravam só a Deus. Não eram pessoas que conheciam a Deus, falavam de Deus, não. O meu sonho foi muito específico, não eram pessoas que conheciam a Deus e falavam de Deus, eram pessoas que adoravam só a Deus, somente a Deus, ou seja, não adianta você falar de Deus, não adianta você dizer que crê em Deus, se você realmente não vive só para Ele, né? Porque se você não vive só para Ele, então você já morreu, porque aquele que não conheceu Deus, ele espiritualmente já está morto, né? E futuramente ele vai fisicamente morrer, e vai morrer sem Deus, vai morrer sem Jesus, né? Vai morrer sem Cristo. Então meu sonho era tão específico com relação a isso, porque existem muitas pessoas que falam de Deus, mas que elas não têm realmente Deus na vida dela. O que é não ter Deus na sua vida? É você não agir de acordo com o evangelho, é você adulterar, é você fofocar, é você falar mal, é você murmurar, é você falar palavrão, é você não honrar o seu pai e a sua mãe, é você não honrar o seu esposo, o seu cônjuge, é a sua esposa não honrar você, entendeu? É você beber e fumar, mesmo que você se diga cristã, mesmo que você se diga uma pessoa que conhece a Deus. É você não querer endireitar as suas veredas. João Batista pregou sobre isso. Ele falou lá, eu vou ler aqui para vocês, lá em Mateus 3:2, arrependam-se de seus pecados, porque é chegado a vocês o reino dos céus. E as pessoas simplesmente elas não querem se arrepender, elas não querem ouvir.
Está escrito na palavra do Senhor que nos últimos dias as pessoas irão criar comichões em seus ouvidos, coceiras em seu ouvido, para que elas não escutem a palavra de Deus. Elas vão buscar doutrinas, elas vão buscar mestres que digam aquilo que elas querem ouvir, mas elas não querem falar de Deus porque elas simplesmente não querem se arrepender, elas não querem parar de beber, elas não querem parar de fumar, elas não querem parar de trocar de parceiros, elas não querem parar de se prostituir, de ir para a festa, de adorar ídolos que são cantores, né, mundanos. Elas não querem parar de escutar a voz do mundo, elas não querem ouvir a voz de Deus, e elas vão ser tão implacáveis buscando isso, que Deus, como deu o livre-arbítrio para o ser humano, vai dizer: ok, meu filho, você escolheu a sua decisão, você nem precisou dizer eu não quero o Senhor, só com as suas atitudes você já me negou, então ok, seja feita a sua vontade. É isso que vai acontecer. Vocês estão obrigando Deus a dizer isso para vocês. Quando a gente tem uma atitude obstinada em não fazer aquilo que os pais da gente quer, os pais da gente cansa e larga de mão. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é longânimo. O que significa ser longânimo, meu irmão? Significa que Deus tem muita paciência com a gente. Deus não é igual o pai e a mãe da gente terreno, que perde a paciência rápido. Não, Deus é longânimo, né? Ele tem muita paciência. E além do mais, a outra qualidade que Deus tem é a misericórdia. Deus é muito misericordioso conosco. E a gente nem liga para a misericórdia dele. As pessoas estão vivendo de uma maneira que elas não estão nem aí. Elas acham que sempre vai ter tempo. Ah, eu não estou preparada agora não para ir para a igreja. Quando eu estiver melhor eu vou. Gente, acordem. Vocês nunca vão estar preparados se vocês não forem com Cristo. Se vocês não forem com Jesus. Ele falou: vinde a mim como estáis. Ou seja, não importa se você está sujo. Naquele meu sonho as pessoas todas estavam sujas. Significava pecado, né? Significava condenação, mas se você caminhar com Jesus, ele vai te limpar de todo pecado, e isso é literal, te limpar literalmente, vai fazer com que as suas práticas não sejam tão interessantes mais assim para você, os seus pecados não sejam mais interessantes, não sejam mais gostosos para você cometer, as roupas que você vestia antes, decotada, não vai ser tão mais interessante quando você estiver com Jesus, porque você vai ter decoro, né? Você vai cuidar da sua aparência, que é o templo do Espírito Santo, mas você vai cuidar com uma tranquilidade, um equilíbrio limpo, zeloso, que faça honrar a Deus. Você vai ter vergonha das suas práticas, porque Jesus é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Então não adianta você dizer: ah, agora eu não vou para a igreja, não, outro dia eu vou. Eu conheço uma pessoa que eu tenho tempo já perguntando, todo tempo eu falo: vamos para a igreja? Vamos para a igreja? A pessoa: não, agora não. Sempre dá uma desculpa esfarrapada. Ah, eu perdi meu tênis, eu estou procurando. Se eu achar, eu vou contigo. Oh, não tenho uma calça, ou não tenho um vestido. Sempre as pessoas dão desculpas esfarrapadas para aquilo que é eterno. E isso é loucura. Gente, a vida da gente depende do Evangelho de Deus. A nossa salvação depende de a gente andar com Cristo. Como é que a gente vai dizer não? Simplesmente eu quero morrer espiritualmente, né? Porque é isso que as pessoas estão buscando, a morte. Aquele que está separado de Deus, ele já está morto espiritualmente, e logo vem a condenação verdadeira. Então as pessoas não querem se arrepender dos seus maus caminhos, elas querem continuar nas suas práticas mundanas, elas querem continuar bebendo, se prostituindo, trocando de parceiro, né? Não honrando pai, não honrando mãe, querem ter seus próprios deleites, não querem ouvir a Deus, têm o entendimento cauterizado porque elas estão absorvendo tudo quanto é coisa do mundo, mas elas não param para escutar Deus. Elas fecharam seu ouvido para Deus. Não só o ouvido físico, mas o espiritual também. Não só os olhos físicos, mas os olhos espirituais, né? Então, por isso que Jesus sempre dizia: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando: a igreja somos nós, gente. Acordem para a vida, né? Então, Deus me deu
Quando eu acordei desse sonho, eu liguei para minha mãe. E aí eu falei para ela, contei o meu sonho. Gente, era uma coisa de louco. Parecia tão real o meu sonho. Todo mundo se autodestruindo. Todo mundo querendo matar as pessoas que amam a Deus. E não vai ser diferente, gente. Isso está escrito na Bíblia. Acordem. É necessário que vocês aprendam a andar com Jesus, porque Ele vai ajudar vocês a caminhar, a se limpar de tudo aquilo que vocês acham que vocês não devem fazer. Quando vocês bebem, no dia seguinte, vocês estão com a culpa na consciência. Eu sei porque eu já bebi. No outro dia, você está com uma ressaca moral horrível. Você fica pensando, poxa, eu não deveria ter bebido, não deveria ter jogado meu dinheiro fora, que eu trabalhei tanto, né? Lutei tanto para obter, e eu joguei numa coisa que é tão etérea, uma coisa que, né, que não vai me edificar em nada. Então, gente, acordem para a vida. Jesus está voltando. E Ele me deu essa palavra, Apocalipse 22:11. Não está escrito diferente na Bíblia. O meu sonho tem tudo a ver com o que está escrito na Bíblia. Ele simplesmente só revelou como é que vai ser, mais ou menos. Foi só um vislumbre do que vai ser. Foi por isso que lá em Apocalipse está escrito que Ele não suportou e não foi escrito tudo o que Ele viu. Porque as pessoas ainda não estavam prontas para ouvir. Porque eram tantos absurdos, eram tantas coisas ruins que iam acontecer com aqueles que se separaram de Deus, que Ele não suportou, né? Ele passou mal. Então, assim, Apocalipse 22:11, ele fala: aquele que é justo, continue na injustiça. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Quem é impuro, gente? Impuro é aquele que está longe de Deus, né? Mas quem é justo, e isso é um alerta para os cristãos, para aqueles que adoram realmente a Deus, né? Aquele que é justo, continue-se firme na prática da justiça. Quem é santo, continue se santificando. Ou seja, não cansem, né? Caminhe comigo ainda. Não percam as esperanças. Esse versículo está dizendo isso para aquele que já conhece a Deus. E aquele que não conhece ainda, ele fala, você que é injusto, né? Olha lá, né? Se você vai continuar na injustiça, seja feita a tua vontade. Continue na injustiça. Que ele fala assim, ó, quem é injusto, continue na injustiça. Ele não está aqui dizendo para que tá tudo bem você pecar contra ele, né? Isso aqui é uma figura de linguagem. Ou seja, preste atenção, né? Se você tem certeza que você realmente quer continuar sendo injusto, né? Porque para os filhos dele ele fala, se você é santo, continue se santificando. Qual é o pai que vai dar mau conselho para o filho? Nenhum, gente. Nem nós que somos pecadores. Nós que não sabemos o que é bom, nós damos bons conselhos aos nossos filhos. Como é que Deus não daria bom conselho para a gente? Acordem. É claro que esse versículo está falando que a gente tem que se preparar, que a gente tem que acordar para a realidade, né? Então, o discurso de João Batista antes de Jesus chegar era esse, né? Endireitem as suas veredas, ou seja, aplanem os seus caminhos, ou seja, se arrependam dos seus pecados, né? Venham a Deus, né? Eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com Espírito. Ele está falando, gente, de Jesus Cristo. Ele estava preparando o caminho para Jesus Cristo, né? Então ele apareceu e começou a proclamar no deserto da Judéia, e ele dizia, mudem a sua forma de pensar, de viver, pois o reino de Deus está próximo. Ele sempre dizia, esse era o discurso de João Batista, ele viveu para isso, né? Não existe uma pessoa que vai viver em função daquilo que não vai receber de Deus. Ele pode viver em função daquilo que ele não vai receber do mundo, que não vai se cumprir na vida dele. Mas eu tenho certeza que se você viver em função da promessa de Deus, você vai ver a promessa de Deus ser cumprida na sua vida, né? Lá em Mateus 24:44, ele alerta também, né? Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, né? Não existe uma pessoa, tem muita gente dizendo, a profecia vai acontecer isso, estamos no fim do mundo, tal dia Jesus vai vir. Não existe uma data, gente. Aqui a Bíblia é muito clara. O sonho que eu tive não foi sobre data, sobre que o final vai ser hoje, amanhã ou depois, não.
foi sobre o que virá. E isso está escrito na Bíblia. As pessoas vão andar de um lado para outro e não vão querer a Deus, não ter os seus entendimentos cauterizados, não vão buscar a Deus, vão perseguir os cristãos. Era sobre isso o meu sonho e é sobre isso a palavra de Deus. Vocês estão perdendo a salvação. Eu consegui me salvar porque no meu sonho eu estava todo o tempo interligada com Jesus. Todo o tempo eu dizia para o Espírito Santo de Deus, me salva, me ajuda, me dá uma brecha, e eu consegui me salvar. Mas aquelas pessoas que não buscaram a Deus, elas estavam tão cauterizadas com seus entendimentos que elas odiavam qualquer pessoa que se diziam adoradora de Deus, que se diziam uma pessoa que vivia para Deus. Elas odiavam essas pessoas. Então, Mateus 24, 44, ele alerta isso. Vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ou seja, né? Vocês têm que se preparar. É igual a ir a um casamento, a ir a uma festa, vocês não se preparam antes? Se preparam, né? Vocês sabem a data, vocês se preparam. Mesmo a gente não sabendo, a gente tem que se preparar, o caminho é esse, né? Nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios, né? Em outras traduções diz, está em juízo perfeito, ou estejam em juízo perfeito, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, né? Isso diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 8, 9. Ó. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá no verso 19 ele fala, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo e fiquem com o que é bom, ou seja, examinem tudo nas Escrituras e absorvam as promessas de Deus para vocês, vivam das promessas de Deus para vocês, não vivam buscando riqueza nesse mundo, porque é lógico que a gente precisa de dinheiro para viver nesse mundo, a gente precisa trabalhar, estudar, se profissionalizar ainda, mesmo a gente se preparando para o reino dos céus, se preparando por uma iminente arrebatamento, perdoa. Mas é necessário que a gente ainda viva e viva com esperança, é isso que Jesus quer, né? Vivam para o reino dos céus como se fosse já acontecer, eminentemente. Mas vivam ainda, trabalhando, ainda estudando, ainda pregando o evangelho, ainda cuidando do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida, dos seus projetos de vida, porque Deus quer isso para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos bons profissionais, boa mãe, bom pai. Se você fizer isso, você já está andando no reino do Senhor. Se você não adulterar contra o seu esposo, contra a sua esposa, se você tratar bem o seu marido, os seus filhos, se você vai trabalhar no seu trabalho e fizer um bom trabalho, ele fala, façam tudo como se estivessem fazendo para Deus e não para as pessoas, né? Lá em Eclesiastes 9:10 ele fala, tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Então, que nós possamos fazer o melhor, que nós possamos adquirir o melhor para que nós possamos honrar a Deus, né? Em Colossenses 2,6 ele fala, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. As pessoas acham que a gente só vive para Jesus quando a gente está dentro da igreja. Não. Nós somos a igreja. Para onde nós estamos indo, onde quer que nós pisemos o nosso pé, nós somos a igreja, gente. A gente carrega a igreja para tudo quanto é lugar. Vamos no supermercado? Estamos na igreja. A gente está indo ali na rua, num posto de saúde? Estamos na igreja. Por quê? Porque nós somos a igreja. Deus está de olho na gente o tempo todo, né? A Bíblia chama Deus de o olho que tudo vê. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Onipotente, pode tudo. Onipresente, está em todo lugar. Onisciente, ele sabe de tudo. Então, vocês são a igreja, nós somos a igreja. Se a gente for no banheiro, nós estamos levando a Deus. O que estamos fazendo dentro do nosso quarto, entre quatro paredes, estamos levando a Deus. Tudo que você fizer, tudo que fizer no escuro será revelado no claro. Ou seja, tudo que a gente fizer, um dia vai ser revelado, gente. Não pense que é ao contrário. Se você acha que você está cometendo algum crime e ninguém viu, Deus está vendo, viu? Se você acha que você está traindo o seu marido ou está traindo a sua esposa e ninguém viu, Deus está vendo. Se você acha que você está maltratando o seu filho e os vizinhos não escutaram, você amordaçou ele, mas Deus está vendo, né? Se você praguejou alguém, falou mal de alguém, Deus está vendo. Então Deus vê tudo, gente. Por que esconder as coisas, né? Tudo que a gente falar no oculto será gritado nos altos.
das montanhas será ouvido. Então a gente não tem que viver para as pessoas não verem as coisas, a gente tem que viver para que Deus veja como somos. E ele realmente ele sabe como somos, porque nós somos pecadores, mas é necessário que a gente vá até ele com aquela dificuldade que a gente tem, com aquela área da nossa vida que é difícil da gente largar, aquele vício, a gente diga para o Senhor, se ajoelhe e diga: eu me arrependo, me ajuda a sair dessa, me ajuda a parar de ter esse tipo de comportamento, esse tipo de vício, por favor. E ele vai ajudar a gente, ele ajudou a mim. Eu não sou diferente, Deus não faz acepção de pessoas, ele não ama mais a mim do que ele amará você. Ele fala que ele não faz acepção de pessoas. Então, se a gente se revelou, ele fala aqui, ó, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com ele, Colossenses 2:6. Outro versículo que fala também, aqui, ó, amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, Romanos 12:10, né? Outro versículo que fala que Deus nunca nos abandonará. Eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Hebreus 13:5. Gente, Deus nunca abandona a gente. Nunca. O pai e a mãe podem abandonar, mas Deus nunca abandona. Então nós devemos andar. Por que a única opção de dar certo a nossa vida e a gente não quer? E é barato, né? Para nós, para nós não custou nada, mas para o Filho de Deus custou tudo, custou a vida dele. Foi a maior declaração mais linda do mundo que ele já fez para nós. E a gente fica se iludindo com declarações terrenas, mentirosas, falsas, né? Pautadas no entendimento humano. Quando a gente tem a maior e a melhor e a mais linda declaração do mundo, que foi Jesus. Ele tirou a própria vida, ele deu a sua própria vida, né? E deu vida para nós por causa disso. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele venceu a morte quando ele ressuscitou. Ele morreu, né? Mas e logo ressuscitou. Então ele venceu a morte naquela cruz por nós. E ele nos deu a salvação eterna. E é através dele que a gente vai ter essa salvação eterna. Por que a gente não quer? Por que a gente quer pagar um alto preço para viver a eternidade em condenação quando a gente tem uma porta de saída para a luz? Né? É insano pensar dessa forma. Então, Deus ele nunca abandona a gente. Então a gente deve andar com ele. Lá em Mateus 28:20 ele fala: lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias, isso é literal. Todos os dias, toda hora que você precisar, eu estou ali. Eu sou seu amigo, eu sou seu pai, eu sou seu ajudador. Jesus disse que quando ele fosse, ele iria mandar outro ajudador. O pai iria mandar outro ajudador. E esse é o Espírito Santo, né? Que convence o homem do pecado. Então, que nós possamos viver para Deus. Mateus 3:2 fala assim, ó. Vou ler aqui para vocês. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, e disse que essa é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, se arrependam dos seus pecados, né? Esse era o João Batista falando, gente. Então, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, viver para Deus. Vou ler aqui outro versículo para vocês. Mateus 24:42 fala bem assim, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ou seja, se você soubesse o horário, você não se prepararia? E mesmo não sabendo, um pai de família está no posto dele de guarda, ou seja, ele tá ali como sacerdote daquela casa, como guarda daquela casa, como algo forte. Como a gente não vai se fortalecer em Cristo, né? Nós somos a armadura de Cristo. Quando nós nos revestimos das armaduras de Cristo, nós ficamos fortes, né? Então não há nada que possa nos derrubar se estivermos firmados na rocha que é Cristo. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, ele fala assim, ó. 1 Tessalonicenses 5:3. Capítulo 3.
Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, vocês que são cristãos já estão preparados. Então tá tudo bem. Ele está dizendo aqui, há um jogo de palavras nisso aqui, né? É uma exortação, um alerta e ao mesmo tempo uma instrução, né? Vocês, irmãos, que já que não estão mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, ou seja, vocês estão preparados, ou em outras palavras, estejam preparados, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em outras traduções diz, está em juízo perfeito, ou esteja em perfeito juízo, né? Estejam sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, ou seja, nós que estamos todo o tempo sóbrio, né, por causa da verdade, que a verdade de Deus nos liberta, né, vestimos-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer que vigiemos ou quer que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Alguns vão estar quase ali sonolento, querendo dormir, mas Jesus vai nos despertar e nós vamos estar com Ele. Estes que aceitaram Jesus. É disso que esse versículo fala. Isso são as instruções, né, finais que foram escritos lá em 1 Tessalonicenses. Examinem e fiquem com tudo que é bom. Eu vou ler 2 Pedro para vocês. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, ele está falando dos cristãos, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculado, aquele que não macula, mácula, aquele que não peca. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente não tem mais prazer no pecado, a gente não tem mais prazer de se prostituir, né? Perde a graça. O cristão que tem saudade da sua vida antiga antes de aceitar Jesus, esse realmente não se arrependeu. Porque o cristão verdadeiro, ele não vê mais graça no pecado. Ele não vê mais gozo no pecado. Ele não se regozija assim mais no pecado, né? Porque agora ele tem uma mente renovada em Cristo. Lá em Romanos 10, 12 ele fala, nós temos a mente de Cristo. E é verdade, né? Então, como a gente tem a mente de Cristo, nada que é pecado mais é prazeroso pra gente. Perdeu a graça, né? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurais que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, ou seja, a paciência de Deus. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Esse aqui foi Paulo que escreveu para esses irmãos. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e os inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que ele está dizendo aqui? Os indultos e os inconstantes. Ele está falando daquelas pessoas que uma hora está com Deus e outra hora não está. Uma hora, algumas coisas entendem e outras não. Por quê? Porque eles não estão totalmente, eles não se entregaram totalmente para Jesus. Então, eles torcem a palavra, ou seja, eles modificam a palavra à sua vontade. Pegam só aquilo que lhe apraz e pregam, né?
mas as outras coisas que não lhe apraz, eles não pregam, ou seja, a verdade. Então eles falam, aqueles indoutos e aqueles inconstantes, eles chamam inconstantes. Essa tradução bíblica aqui é a Revista Corrigida, Almeida Corrigida. Então ele fala assim, que essas pessoas pegam a palavra de Deus e torcem, né? Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos que pelo engano do homem abominável sejais juntamente arrebatados e descansais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse aqui é o capítulo de 2 Pedro, capítulo 3. Eu peço que vocês leiam. É muito interessante, né? Vocês vão ver muito sobre os finais do tempo. E é necessário que a gente leia a palavra para que ninguém venha falar algo diferente da palavra ou fazer uma revelação, porque Paulo disse, se outra pessoa vir pregar outro evangelho diferente daquele que está aqui na Bíblia, então essa pessoa é anátema, ou seja, anátema é uma pessoa amaldiçoada, né? Ou seja amaldiçoada. Porque não é a verdade. Vamos lá ler Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos começar do verso 13, ó. Ele fala bem assim, ó. Não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que bebedem-se de noite. Esse é o versículo que eu estava falando, né? A gente vai lá para o verso 13. E ele vai dizer assim, ó. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós, ou seja, a gente tem que ter paz com todo mundo, né? Rogando-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. Aqui ele está falando das pessoas que têm depressão. Sustentei os fracos e sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém dê outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Vou repetir de novo, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo. Aqui ele fala não extingais o Espírito Santo, ou seja, que a gente não calhe a voz do Espírito Santo. Em outras traduções diz, não calhe a voz do Espírito Santo, né? Não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-se-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique de tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai-vos a todos os irmãos com ósculo santo, beijo santo no rosto. Pelo Senhor vos conjuro, essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Então, gente, é isso. Que nós possamos nos revestir do Espírito Santo, buscar Jesus, andar nos seus caminhos. Não é difícil, né? Mais difícil é aqueles que não vivem com Deus, né? Mais são aqueles, mais é Deus que está com nós do que aquele que está com o mundo, que é o inimigo, né? Nós devemos vigiar, como está lá escrito em Mateus 24, 42. Vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor, ou seja, estejam preparados, né? E lá em Mateus 3, 2, João diz, arrependam-se, né? Porque é chegado para vocês o reino dos céus. Então, que nós possamos nos arrepender de verdade, que nós possamos viver para Deus, nos limpando cada dia, porque nós como cristão, nós como adorador de Deus, nós vamos vencendo de glória em glória, porque não adianta só falar de Deus da boca para fora e dizer que acredita em Deus, se as suas atitudes não condiz com aquilo que você diz. Nós temos que andar em concordância com a palavra do Senhor, não só falando, mas fazendo, porque aí nós nos tornaríamos como os hipócritas, que Jesus disse na cara dos mestres da lei a seguinte frase: vocês são víboras, hipócritas, né? Por que vocês dizem uma coisa e fazem outras, né? Por que vocês dizem algo, pregam algo, uma coisa que vocês não vivem, né?
Então, o mestre da lei perguntou para Jesus o que ele faria para ter a vida eterna, e ele deu a parábola do bom samaritano. E aí, no final da parábola, Jesus disse quem foi o próximo desse rapaz que estava sendo assaltado. E ele falou, aquele que ajudou ele. Ele falou, então vai e faça igual. Ou seja, você está sendo hipócrita se você não fizer igual a essa palavra. E a gente seria hipócrita se a gente viesse, pregasse a palavra do Senhor e não vivesse realmente, ou não se esforçasse para viver realmente, né, de verdade, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala. Porque tudo tem que andar em concordância com Deus, né? É um ciclo, você abre e você fecha esse ciclo, né? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso não é suficiente, tá? Isso só foi o início da sua vida com Cristo. Você foi lá na igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se batizou, mas ainda bebe, ainda fuma, ainda vive trocando de namorado, ainda... Enfim, faz tudo que desagrada a Deus, você não está em concordância andando com a palavra do Senhor e você não está sendo nova criatura, você ainda está andando com as coisas do mundo. E se você sente saudade das coisas do mundo, significa que você não se entregou completamente para Cristo, porque eu não sinto saudade da minha vida, né, pregressa. Não sinto nem um pouco de saudade do tempo que bebia, do tempo que fumava, do tempo que ia para as festas. Não sinto saudade, né? Ao contrário, muitas coisas eu me envergonho, mas hoje eu entendo que todas essas coisas contribuíram para que eu chegasse, graças a Deus, no reino dos céus. Graças a Deus eu chegasse a aceitar Jesus Cristo e eu realmente me arrependesse dos meus pecados, né? Não sou uma pessoa santa, continuo pecando, não porque quero, porque a gente é pecador. Mas o pecado para mim perdeu a graça, e quando eu peco, eu logo corro para Deus e peço perdão. Me arrependo. E eu digo para ele, Pai, me ajuda nessa área que tá difícil eu largar, né? Porque a gente, como cristão, as pessoas acham que quando a gente vira cristão, é como num passe de mágica. Pronto, tô santa, agora eu não vou pecar nunca mais. Não, gente, não é assim não, né? Até Jesus voltar, a sua obra ainda vai estar sendo feita em nós. A gente só vai parar de pecar quando a gente já estiver com Jesus Cristo santificado. Porque enquanto estivermos aqui tomando decisão nesse mundo, a gente corre o risco de cair. Por isso que se não fosse possível cair, não existia esse versículo na Bíblia. Aquele que está de pé, vigie que não caia, né? Se não fosse possível um cristão cair, não tinha isso escrito na Bíblia. Então é possível cair sim. Então... outro versículo que diz que a gente deve fazer, vigiai. Se não fosse necessário vigiar, não estava escrito na Bíblia, vigiai. Outro versículo, orai sem cessar. Se não fosse necessário orar, não estava escrito orai sem cessar, né? Leiam as palavras ou vivam das minhas palavras. Se não fosse necessário, não estaria aí na Bíblia escrito. Isso tudo é a palavra de Deus e a voz de Deus para nós. Então, não calem a voz do Espírito Santo quando o Espírito Santo estiver falando para você. Que você estiver com insônia, no meio da noite você acordar e você não conseguir dormir, não vá para o celular, não vá para a rede social. Ajoelhe no seu quarto e ore, porque esse momento é o Espírito te incomodando para que você venha orar, tá bom? Para que você venha ter uma conexão com Deus. Então, eu vou encerrar a live porque está muito longa. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. E eu peço que vocês compartilhem essa live.